Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Histórico aqui pela TV Milênio, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná, Porto União, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos a este espaço cultural aqui da TV Milênio, né? Nossa TV Cultura, afiliada à TV Cultura de São Paulo. Neste dia 5 de junho de 2013, quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu recebo nos estúdios da nossa emissora a professora Lisandra Kaminski, ela coordenadora do curso da Uniuv de Engenharia Ambiental. Nós vamos conversar a respeito desta data e principalmente a respeito de coisas que não condizem com esta data. É um instantinho só e estaremos de volta. Pois bem, nesse momento eu recebo nos estúdios da TV Milênio, aqui em União da Vitória, a professora Lisandra Kaminski, ela que é coordenadora do curso de Engenharia Ambiental da Uniuv, o Centro Universitário de União da Vitória. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, como de costume, nos meus programas em estúdio, quando eu trago apenas um entrevistado, eu peço uma autoapresentação, porque ninguém é melhor que o próprio entrevistado para saber o que é realmente importante naquele momento, né, da entrevista, evidenciar do seu currículo, né? Então, a Lisandra, pela professora Lisandra. Bom, então, eu sou engenheira ambiental, formada pela Univille, Universidade da região de Joinville, em 2009. Logo depois que eu me formei, voltei para a União da Vitória, sou natural aqui de União da Vitória. Já em seguida, comecei a lecionar na Uniuv, no curso de Engenharia Ambiental. E a partir desse ano assumi a coordenação do curso. Também ministro várias disciplinas voltadas à área ambiental, no curso de Engenharia Ambiental e também no curso de Administração. Estou concluindo agora o meu mestrado em Meio Ambiente Urbano e Industrial pela Universidade Federal do Paraná e também atuo como consultora ambiental em empresas privadas e públicas, elaborando projetos para licenciamentos ambientais e projetos voltados à área ambiental. E por meio do programa de hoje ela vai atuar como consultora ambiental para nós, cidadãos que residimos em União da Vitória e Porto União. E temos aqui algumas dúvidas com relação principalmente à destinação de resíduos, né, dos nossos resíduos domésticos. Bem, cada vez que eu escrevo uma página do jornal, eu tenho uma página ali que é a seção que é a folhinha, né? Na folhinha eu coloco, a gente vê lá na folhinha que vem da igreja lá, né? Que está presa na cozinha da vovó, da mamãe lá, Dia Mundial do não sei o que, Dia Nacional não sei o que, é tanto dia que nem nome de rua, a gente fica até perdido às vezes, porque é tanta data para ser comemorada, e aqui a comemoração não é no sentido festivo, é de comemorar, né? De colocar sempre na memória, trazer a memória, né? Com a memória em relação a um motivo como esse. O dia de hoje, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Como surge esse movimento? Obviamente o porquê a gente sabe, mas como surgiu esse movimento do Dia Mundial do Meio Ambiente? Bom, esse dia existe desde 1972, né? Ele foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 1972 houve uma grande conferência para discutir os problemas ambientais, que foi a Conferência de Estocolmo. Então, a partir daí que começou a se debater muito mais fortemente a questão ambiental, né? Os países resolveram se reunir para, em conjunto, tentar buscar soluções alternativas para resolver os seus problemas. Olha, e um desses problemas, eu vi, aliás, a consequência de um desses problemas foi quando eu conheci a professora enquanto professora, porque enquanto aluno do Santos Anjos eu lembrava de você já. Enquanto eu era professor lá, ela era aluna lá. E hoje ela é professora na Uniuv e a conheci assim, nessa qualidade, durante o movimento do Rio Limpo, do Rio Iguaçu Limpo, em que eu fiquei sinceramente estarrecido com a 1,5 toneladas retirada de entulho do nosso lindíssimo, querido e coitado Rio Iguaçu. E eu ficava me perguntando mesmo assim, poxa, o que eu posso fazer para evitar, afinal de contas, além de jornalismo, né?
E foi quando eu tratei do jardim da minha residência, que eu tirei mato da casa, podei umas árvores, a coisa que qualquer um faz, né? Exatamente no sentido contrário, o efeito no sentido contrário à causa, eu produzi lixo. Lixo, no caso, vegetal, vamos dizer assim. E perguntei para os vizinhos da nova região que eu resido, como que eles costumam fazer. Eles falaram, olha, então deixa aí, até um dia dá fim, né? Falei, não, vai ficar na frente e não adiantou, né? Então, coloquei aquilo dentro de um tambor e fui até o Botafora, que era um local que a Prefeitura de Porto União mantinha no entorno de uma chaminé de uma antiga olaria, no bairro Santa Rosa, porque lá eu sabia que eles despejavam esse tipo de resíduo, né? Quando cheguei lá, estava totalmente bloqueado. Eu estou me estendendo porque eu preciso que vocês e a professora entenda também, embora eu já tenha contado essa história tintim por tintim na pré-entrevista. Eu já vou passar a palavra para ela. E aí, quando eu fui com esse tamborzão de mato lá para despejar no Botafora, eu fiquei sabendo que estava bloqueado, felizmente, né? Então estava bloqueado e eu achei que tinha uma entrada pelos fundos nas margens do Rio Iguaçu e entrei com o carro por ali. E não achei essa entrada, felizmente também, né? Mas afinal de contas era um costume, eu achava que era para ser feito assim. E ali eu me deparei com o que acabou virando reportagem, vocês estão vendo aí. O Donovan está colocando aí nesse momento a capa do jornal A2. Santa Rosa vira depósito de lixo. E ali eu me deparei com uma cena que exatamente veio bater naquela situação da nossa primeira entrevista, lá embaixo na Vitória. Eu encontrei a fábrica de resíduo, parte dela, do Rio Iguaçu, que é o bairro Santa Rosa. São montanhas de lixo colocados principalmente no acesso ao balneário Santa Rosa, mas nas ruas adjacentes, também montanhas desde entulho de casa, de mato, de tudo que é tipo de lixo, né? E tem também a parcela da prefeitura com valetas a céu aberto. A professora tinha conhecimento disso, já tinha trabalhado isso em relação ao bairro de Santa Rosa nas suas aulas, tinha conhecimento disso? O que a senhora tem a dizer em relação a esse fato? Bom, no ano passado eu fiz um trabalho com os meus alunos, onde eles tinham que vistoriar algumas áreas, na verdade analisar algumas áreas do município, tanto de União da Vitória como Porto União, e encontrar alguns pontos que chamassem a atenção deles, que tivessem algum problema ambiental. E uma das equipes trouxe algumas fotos desse local. Então, até na ocasião nós fomos lá, visitamos o local e realmente já havia uma certa acumulação de resíduos lá, exatamente nesse ponto onde você fotografou lá. Agora, na minha função jornalística, que eu tenho que deixar claras as coisas. A responsabilidade é da prefeitura, é da população, é meio a meio, a seu ver, em termos de porcentagem. Quem peca mais nisso? Eu acho que aí a gente tem uma responsabilidade conjunta, né? Tanto por parte da população, porque é a população que acaba indo despejar esse resíduo lá, né? Isso é evidente, e também tanto por parte do poder público, né? Porque esse é um local às margens do rio, né? Um local que deveria estar protegido, preservado, um local que a população não deveria ter acesso, principalmente porque já é um ponto conhecido de disposição de lixo. Então eu acho que a responsabilidade aí é conjunta, né? Até porque o poder público também poderia trabalhar no sentido de orientar a população, né? A qual o local certo que a população pode levar esse lixo. Agora, a professora falou de responsabilidade do poder público e no evento Rio Limpo, a Copel é parceira de vocês. Sim. E nesse espaço de Santa Rosa, se eu estiver errado, cabe direito de resposta aqui. Pelo que eu sei, o alagado, a região do alagado, que se prevê, né, do retorno, do alagamento da usina de Foz do Areia, ela termina na junção com o Rio Pintado, em Porto União, aqui na chácara da família Pimpão, se eu não me engano, ela é um marco final. Ou seja, essa área do balneário de Santa Rosa, dessa área que inclusive se subir ontem, hoje o rio está com 3 e pouquinho, se subir mais 1 metro, esse lixo já vai lá para baixo. A Copel não tem responsabilidade, ou, desculpe a forma aqui de colocar, uma inteligência maior de agir, em vez dela apoiar apenas, não que seja
pequeno que se faz, mas de apoiar lá o Rio Limpo, ela apoiar Porto União também, é exemplo do que aconteceu. Atenção, senhores vereadores, pauta para os senhores. O que aconteceu em Hernando Vitória, que foi cercado aqui a Ribeirinha, né? Ser cercado em Porto União, tratar disso, isso não teria que ter sido feito já? Como você citou o exemplo aqui de União da Vitória, aqui aconteceu uma ação conjunta entre Prefeitura e Copel. Então, eu acho que no caso do município de Porto União, como também é responsabilidade da Copel, essa área ali de alagamento, eu creio que deveria ser feito algum acordo entre município e Copel para, da mesma forma, realizar uma ação conjunta. Né? Eu creio que a responsabilidade ali fica tanto para a Copel como a Prefeitura. Certo. E eu vou dizer outra coisa também. Em relação a isso, o rio tem duas margens. Então, não estou falando aqui de Porto União apenas. Não estou direcionando crítica a determinado departamento, a prefeitura. Estou falando de uma questão que já deu. Eu chego a entender como utópico, e por favor, me perdoem, mas plantar 22 árvores às margens do Rio Iguaçu, se no lado, essas crianças que participaram hoje desse ato, que é importante, de modo algum estou dizendo que não é, mas eu penso que é mais importante ensinar e mostrar a elas, ou até, né, colocar elas a juntar, ajudar a juntar para saber o quanto custa tirar da natureza um absurdo desse. Como eu estou falando que tem duas margens do rio, em São Cristóvão, que é a União da Vitória, também há esse problema na Ribeirinha ali, as margens do aeroporto ali para o lado do Rio Iguaçu também tem esse problema urbano, habitacional, não é só aqui próximo da Pormada que já foi resolvido. Então, só para deixar claro que também a parcela da população que joga isso precisa tomar atento e, como a professora falou, se informar. Quais são os instrumentos em União da Vitória e Porto União que a professora destacaria que podem auxiliar nessa questão de informação? Aonde eu devo levar, por exemplo, não ao quintal, vamos passar lá para a pilha, para o computador, aonde a pessoa pode destinar corretamente produtos que normalmente não vão na sacolinha da lixeira. Bom, então, na sacolinha, aquele lixo que a gente produz em casa é responsabilidade do município, né? Então, tem a coleta regular, tanto aqui em União da Vitória como em Porto União. Para outro tipo de resíduo, como, por exemplo, pilhas, baterias, lâmpadas, isso está estabelecido na legislação federal, que é a responsabilidade do fabricante. Então, o município não está atribuída essa responsabilidade ao município, portanto, ele não tem a obrigação de recolher. O que a gente costuma ver muito nos municípios são empresas privadas, algumas instituições de ensino que acabam colocando alguns pontos de coleta para pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes. Então, acaba sendo uma iniciativa privada para tentar colaborar com a redução desses resíduos que acabam indo parar no meio ambiente e que não podem porque contêm materiais perigosos. Como a Política Nacional de Resíduos Sólidos é relativamente recente, é de 2010, foi ela que estabeleceu essa responsabilidade para o fabricante, isso ainda está caminhando em passos muito lentos, então a gente não consegue encontrar uma loja onde a gente comprou a pilha, a lâmpada que aceite. Então é uma dificuldade mesmo para a população. Então a gente precisa procurar locais que aceitem esse tipo de resíduo e que aqui no município não existe. Aqui em União da Vitória, Porto União, não tem conhecimento de locais que aceitam esse tipo de resíduo. Olha só, como tem coisa a ser tratada, gente, no setor que a professora Lisandra Kaminski atua. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um espaço aqui para o nosso intervalo cultural e já estaremos de volta para continuar esse importantíssimo debate a respeito do lixo em nossa cidade. Um instantinho só, estarei de volta. Você sabia que seu 0 km pode ficar com aparência de novo por 3 anos? A nanotecnologia de vitrificação cria uma película que protege seu carro da degradação e oxidação, enquanto as ceras convencionais acumulam sujeira e podem se fixar na pintura. Informe-se sobre esse serviço na Fiat Fama. Muito mais variedade, muito mais comodidade. Supermercados Glória já conquistou a cidade. Restaurante, lanchonete, hortifruti
açude, açougue, qualidade no que faz. Porque o Glória é bom demais. Supermercados Glória. Pois bem, retornamos e estamos aqui no programa Marcelo Storck de hoje, de 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, com a professora Lisandra Camis, que ela é coordenadora do curso de Engenharia Ambiental da Uniuv, o Centro Universitário de União da Vitória, que inclusive no primeiro bloco nós falamos disso, tomou parte hoje desse movimento realizado em Porto União. Eu quero deixar aqui mais uma vez que eu, lógico, não ia ser contraditório, apoio totalmente tudo que for feito em benefício da cultura, do preservar, mas são elementos, e o que me traz aqui essa pauta, hoje o que me trouxe essa pauta, são elementos que comprovam que tem muita coisa a ser feita, como nós dissemos. Por exemplo, na questão da organização, de destinação, o que se propõe enquanto professor, não para os acadêmicos, e aí de repente para as câmaras de vereadores, que com certeza estão com algum dos seus representantes nos assistindo nesse momento, para que se direcione uma melhor ação de orientação e de, principalmente, só orientar, dizer, olha, não pode jogar, tá, mas joga onde? Que é o que, que é que nos traz aqui. Tá, o que pode ser feito, o que poderia ser feito para começar na prática e não na data, como eu falei, viva, dia 5 de junho, soltar foguete, fazer uma foto, botar as crianças plantando árvore, mas em volta está uma desgraça. O que pode ser feito, na sua opinião? Bom, na minha opinião, os municípios precisam ter um planejamento ambiental voltado à questão de resíduos sólidos, determinar muito bem como vai ser a coleta dos resíduos orgânicos, estabelecer coleta seletiva para resíduos recicláveis, para que possa ter um aproveitamento futuro, né, dos resíduos recicláveis. Estabelecer coleta diferenciada para resíduos de construção civil, por exemplo, que é o famoso entulho, que são gerados nas obras e reformas. Esse tipo de resíduo não é de obrigação da prefeitura, né? Então é obrigação do gerador. O que o município pode fazer é disponibilizar veículos, caçambas para coletar esse tipo de resíduo, e ele pode cobrar uma taxa para poder disponibilizar esse serviço para a população. Ou pode haver uma empresa terceirizada, como é o nosso caso aqui também, da Ecovale, que tem essas caçambas e também cobra uma taxa para deixar a caçamba disponível 24 horas lá na frente da residência. Além disso, as prefeituras também podem trabalhar com algumas campanhas de coletas de resíduos diferenciados, como, por exemplo, as pilhas, as baterias, as lâmpadas, resíduos eletrônicos. Já tem muitos municípios que atuam dessa forma, exatamente para auxiliar a população a que ela saiba onde ela pode levar esse tipo de resíduo, senão acaba indo para a coleta normal e acaba contaminando o meio ambiente de alguma forma, né? Então, o município ele tem que se planejar muito bem com essas atitudes, determinar os dias, horários de coleta, se vai haver coleta seletiva ou não, orientar a população a como que ela deve fazer para separar os seus resíduos, que horário que ela deve deixar disponível para coleta, como que ela deve separar, ou quando ela faz uma limpeza no jardim, o que ela faz? Será que ela deixa na frente da calçada? Será que ela tem que ligar para a prefeitura contratando uma caçamba? Normalmente, para resíduo vegetal e construção civil, é feito dessa forma que eu falei. É contratada a caçamba fica disponível um período na residência, a população coloca esse resíduo na caçamba e isso vai para um local de disposição final aí, estabelecido pela prefeitura ou pela empresa terceirizada. Ou o município ele também pode acertar com a população para quando for uma quantidade pequena gerada, por exemplo, gerei lá um saco de lixo de 100 litros, né, de resíduo de poda, capina. Então, acerta com a população que essa coleta, até uma pequena quantidade, pode ser coletada juntamente com o resíduo doméstico e acima dessa quantidade, aí a população tem que contratar essa caçamba, já que, como eu falei, está disposto em legislação, é obrigação do gerador, né, de arcar com as despesas da coleta e a disposição final. Com certeza, essa é uma ideia muito plausível,
colocaram os sacos de 20 litros, 100 litros ali como medida para esse entulho vegetal, vamos dizer assim, que até ajudaria ali no lixão, vamos dizer assim, não sei, hoje é aterro sanitário, aterro sanitário. Termo bonito, mas Santa Rosa, me desculpe o morador aí, você que não joga está fora. Quem joga, Santa Rosa virou lixão, olha, nota -2 para Santa Rosa, porque tem que policiar, gente. Tem que você ver um carro descarregando entulho, liga, chama 190, isso é crime ambiental, isso é passível de multa, né? Então a gente organizar mesmo, até essas associações de moradores, com todo respeito, muito importante, nossos presidentes de bairros, né? Cada um com a sua agremiação no seu bairro, existem jogos, interassociações, beleza. Mas e que tal contratarmos para cada associação uma caçamba de uso coletivo naquela região, aí o cidadão, porque esse é o problema. Muito desse lixo vem de pessoas que às vezes não têm nenhuma condução ou uma condição para dar destino ao lixo. Pedir para a pessoa que já tem suas dificuldades naturais, vicissitudes naturais da vida, ser onerada, né? Tirar do bolso para pagar uma caçamba, para carregar mais que um saco de 100 litros, né? É complicado. De repente, como uma patrulha ambiental, existe no interior a patrulha, essas patrulhas mecanizadas que fazem a parte do trator ali, do agrícola, eles emprestam o trator entre as comunidades. Pensar em uma caçamba para cada associação dos moradores, que a prefeitura mesmo vai lá no final de cada 15 dias, né? Recolhe aquilo, se organiza, olha, encheu a caçamba, vem buscar, leva com destinação. A caçamba que eu digo não é para tudo que é lixo, é para esse entulho mesmo que a gente vê, tem aqui. Gente, nas minhas fotos tem resto de televisor, tem pias, tem vasos sanitários, tem tudo que se pode imaginar. Além disso, se trabalha muito com a inteligência, né? Eu te convidei aqui porque dentro de uma universidade a inteligência, né? E eu tenho nessa inteligência a esperança de que um absurdo desse, e quando eu falo absurdo não é uma montanha de lixo, é conceber que em 2013, faz pelo menos 30 anos, em 72 eu tinha 2 aninhos de idade, quando foi lançado o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós continuemos assistindo um absurdo desse tamanho. Então, eu penso que tem como fazer mais. O que mais se propor para, mesmo sendo na esfera da inteligência, da discussão, a gente poder encontrar um caminho que isso aqui suma do nosso município e seja destinado. Tem mais alguma proposta? O que poderíamos fazer em termos até de envolver as prefeituras? O que podemos fazer por hora de um modo inteligente? Bom, eu acho que nós poderíamos, de repente, combinar um encontro, uma discussão, um debate, né? Reunirmos aí acadêmicos dos cursos da Uniuv, cursos da FAF, Uniguaçu, né? Para tentarmos encontrar ideias, soluções, de repente propor isso para os municípios. Porque um dos grandes desafios hoje para os municípios é a questão da criatividade, né? O que a gente pode fazer para melhorar? De repente, será que vamos colocar aí caçambas coletivas, pontos de entrega voluntária? O que se adapta melhor à situação de cada região, de cada local? Porque cada local tem uma realidade diferente. Então, tem que se trabalhar pontualmente com as ideias. Então, eu acho que poderíamos, de repente, marcar aí um encontro de discussão, troca de ideias, ótimo, né? Ótimo. De repente apontando os problemas, também apontando algumas sugestões, algumas ideias, para que a gente possa tentar melhorar situações como essa e outras situações, problemas também que a gente sabe que existem aqui nas cidades. Com certeza. E olha, com certeza eu não preciso nem consultar, né? O Arnaldo Miller, abraço Arnaldo do nosso programa esportivo, ele sempre olha para o lado lá, fala com o Juba, Juba, posso ou não posso? Com certeza o Orlando Miles Filho, nosso diretor-geral, o Juba, vai ser parceiro dessa ideia. Eu disponibilizo aqui o espaço da TV Milênio, ampliando o espaço do programa Marcelo História, para que realizemos um debate, para que a população tome parte dessa discussão, mesmo como ouvinte, como telespectadora mesmo, mas que ela comece deste momento de dificuldade de encontrar o caminho, né, mas pela luta de encontrar o caminho, tomar parte e se tornar consciente disso. Então, proponho aqui também que se algum...
representante das prefeituras, dos referidos departamentos, se sentiu preterido nesta reportagem de hoje, o objetivo foi dialogar com a professora diante do seu conhecimento técnico, pode me procurar, que o canal está aberto aí no programa de sexta-feira, posso abrir o canal aqui para a versão das prefeituras em relação ao que está sendo feito, porque alguma coisa tem que estar sendo feita, né? Então eu proponho essas duas situações de debate. Se quiser um direito de resposta, embora eu acho que não tenha nada que caiba uma resposta judicial, e sim um aprofundamento da palavra, o programa de sexta-feira está à disposição das duas prefeituras aí para que venham me contar o que está feito para que esse absurdo, que mostra inclusive aí na tela agora, o Donovan está colocando na tela agora esta fotografia que foi capa do Tribuna 2, que esse cavalo aí, gente, inclusive a questão do dano para o animal, né? Maus tratos ao animal. E também disponibilizo um debate. Vamos propor, então, com a Uniuv, de repente pode ser no próprio auditório da Uniuv, podemos fazer gravado, podemos fazer ao vivo. Eu adoro ao vivo, porque o ao vivo ele não tem como dizer, foi maquiado, aquela resposta não gostei. A pessoa tem que estar, né, pronta. Eu fico à disposição, professora Lisandra, para que a gente use essa ferramenta jornalística para, gente, acabar mesmo. Às vezes a gente fala que 70% é culpa do cidadão, mas como bem nós vimos, não tem onde mandar a pilha. Não. Se você vai mandar a pilha, você tem que pagar, é isso? É isso mesmo. É que assim, quando a população não encontra o ponto para destinar, ela acaba pagando para uma empresa que faz a coleta. Né? Aqui no nosso município, a empresa Ecovale aceita pilha e bateria, desde que seja pago o valor para que ela possa destinar para um aterro industrial. Pois é, mas não é exatamente aí que acaba no aterro complicando, porque ela não vai acabar escondendo essa pilha dentro do lixo orgânico dela, da cozinha ali, põe dentro de uma batata podre ali a pilha, depois escondeu para se evitar? É o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Não tem onde destinar, acaba misturando junto com o lixo doméstico e vai para o aterro sanitário. Olha, gente, é muito importante continuarmos, porque isso aqui é uma questão de saúde pública. É uma questão, não é de apenas a cidade turística ou as cidades turísticas das Gemas de Iguaçu terem seus pátios sujos, né? Eu chamo a atenção aí, Prefeitura de Porto União, na rua que eu visitei ali, professor Weinand, existe valeta a céu aberto, coberta de limo, com sacos de lixo e garrafa PET. Foi por ali que as crianças passaram hoje para ir plantar 22 árvores à beira do Rio Iguaçu. O respeito ao Rio Iguaçu, penso, tem que ser esse também, da mata ciliar, mas principalmente, antes disso, de não usarmos os nossos resíduos como adubo, né, de um modo geral, para plantar essas árvores. Lógico que um programa como o de hoje, de apenas 30 minutos, levado ao ar aqui pela TV Milênio, não é suficiente. Eu vou considerar isso a minha semente de uma árvore plantada aqui, inteligência. Vamos chamar isso aqui de inteligência. Vamos deixar de ser, a palavra que eu devia usar, burro mesmo. No popular é isso. Vamos começar a usar a inteligência da instituição, da Uniuv, das demais instituições acadêmicas aqui, a inteligência dos nossos representantes políticos e a inteligência do nosso povo para organizar essa bagaça que está realmente, olha, lastimável a situação. Professora Lisandra, muito obrigado por me ajudar aí com a sua inteligência, sua capacidade, a gente ter jogado essa semente. Vamos ver se, por meio dessa nossa iniciativa, a gente, para ontem, promove esse debate televisivo, aberto ao público, acadêmico, envolvendo as prefeituras e trazendo os acadêmicos, seus alunos mesmo. Olha, eu queria fazer uma pergunta sobre o meu bairro e assim por diante. Vai ser uma disposição sempre eterna, câmera e microfone do programa Marcelo Storck, aqui da TV Milênio. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas considerações. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje, né? No Dia Mundial do Meio Ambiente, que na verdade é um dia exatamente para isso, para que a gente possa discutir sobre os problemas ambientais e ver o que a gente pode melhorar, contribuir para a preservação ambiental. Me coloco totalmente à disposição para podermos marcar o debate, também coloco os meus alunos, a Uniuv, à disposição, podemos marcar lá mesmo o debate. É só verificarmos a disponibilidade dos representantes do poder público, né?
também fica aberto para quem mais quiser participar, né? E estamos aí para isso. Ótimo. Obrigado, professora. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês. Tome tento amanhã mesmo. Preste mais atenção no que você tem jogado junto com as suas sacolinhas ali na lixeira da frente da sua casa. Explique isso para os seus filhos, para suas filhas, né? São eles que vão viver nesse ambiente que você está criando para eles mesmos, tá certo? Eu fico por aqui. Vocês fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau.